Prezados irmãos e irmãs, domingo, o quinto do tempo comum, palavra certa na hora certa. A primeira leitura é Isaías, capítulo 6, de 1 a 2a, de 3 a 8. O salmo é o 137. Vou cantar-vos ante os anjos, ó Senhor, e ante o vosso templo vou prostrar-me. A segunda leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, o capítulo 15, de 1 a 11. O Evangelho é segundo São Lucas 5, de 1 a 11. A primeira leitura fala da vocação de Isaías. Isaías faz uma experiência extraordinária de Deus a partir do texto de um salmo que o proclama santo, é o Salmo 99, 3, 5, 9. O modo como o profeta descreve essa experiência não revela tudo o que ele sentiu, mas aproxima-nos daquilo que ressoou tão fortemente dentro dele. A primeira experiência de Isaías é a de que Javé é Senhor absoluto da história. Ele está sentado, posição de quem reina, num trono majestoso e elevado. Esse trono é o céu. Mas o trono e o que nele está sentado se estendem até a terra, entrando no santuário do templo e preenchendo-o com as franjas da veste. Isaías sente a plenitude de Deus. O que ele vê é a barra do manto de Deus, e essa barra é suficiente para encher o santuário, sinal de que Javé não pode ser reduzido às dimensões do espaço do templo. A realeza do Senhor é maior que a imensidão do infinito. O céu é simplesmente o lugar onde ele senta, e o templo o lugar onde ele apoia seus pés. Isaías sente que a terra está cheia da glória do Senhor. Aquele que é maior do que o infinito está presente no meio do seu povo, embora essa presença não possa ser restrita a um lugar específico. O Deus transcendente é o Deus presente no meio do povo, transbordando os espaços celebrativos da comunidade. É isso que Isaías sente a partir de uma celebração viva da realeza de Deus. A santidade de Javé consiste em coerência contínua na história, ao lado do seu povo, libertando e salvando. Por isso, a terra está cheia de sua glória, isto é, são visíveis e sensíveis os sinais de sua presença libertadora, pois ele ama o direito e firma a retidão. Isaías tem a sensação de estar perdido. Ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios indignos e habito no meio de um povo de lábios indignos. Sou um homem de lábios indignos e habito no meio de um povo de lábios indignos. O maior profeta do Antigo Testamento fez a experiência da santidade de Deus e sentiu-se definitivamente comprometido com ela a partir de uma liturgia em que o povo celebrava a realeza de Javé. Na segunda leitura, é bom lembrar que nesse capítulo 15, São Paulo aborda o tema da ressurreição de Cristo. E para isso, ele testemunha o que também pôde ver. Ele fundou a comunidade de Corinto, mas tempos depois surgiram muitas dúvidas e conflitos no seio daquela comunidade, porque eles se deixaram levar pela ideologia da sociedade estabelecida. De fato, a cidade inteira vivia dividida quanto à questão da ressurreição dos mortos. São Paulo convida a comunidade à memória do Evangelho, ou seja, à catequese fundamental que ele próprio anunciou. Afirma que transmitiu o que recebeu.
O sepulcro encerrou a vida terrena de Jesus. As aparições, que podem ser testadas mediante testemunhas oculares, inauguram a nova presença do Cristo na história e na caminhada das comunidades. Além das testemunhas, a ressurreição de Cristo pode ser constatada pela leitura da Bíblia, feita com os olhos da fé no Deus vivo e libertador. Por isso, São Paulo insiste na expressão cumprindo as Escrituras. Está aqui os versículos 3 e 4. Cristo morreu por nossos pecados, isto é, morreu em nosso lugar, em nosso favor. Mas a morte não selou sua trajetória. A ressurreição é a resposta definitiva de Deus sobre os ídolos mortos. O Evangelho fala da vocação dos primeiros discípulos, segundo São Lucas. São Lucas arrumou, a seu modo, o relato do chamado de Pedro e seus companheiros. Ele não pretendia registrar os fatos tal qual aconteceram. Ele fez uma leitura teológica dos acontecimentos. Em primeiro lugar, quer mostrar que o Lago de Genezaré é o lugar teológico onde Jesus desenvolve sua atividade libertadora. Ele não pretende descrever fatos brutos, e sim o que o Mestre fez para criar um mundo novo. Em segundo lugar, mediante a narrativa da pesca milagrosa, ele quer salientar que a missão dos discípulos prolonga as ações de Jesus. Os Atos dos Apóstolos, por exemplo. Em terceiro lugar, São Lucas deixa bem claro as condições para ser missionário: dar atenção à palavra do Mestre e deixar tudo. Simão entendeu qual o sentido e o objetivo das palavras de Jesus. Longe de ser aquela pessoa impulsiva, como costumava ser descrito, ele põe fé na palavra daquele que dá ordens de avançar para águas profundas e lançar as redes para a pesca. Ele estava acostumado a comandar seus sócios, agora é comandado. O que comanda a vida de Simão, a partir de agora, é a atenção à palavra do Mestre, capaz de reverter as situações sofridas em que o povo se encontra. Em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Será que Cristo se afasta da barca das pessoas, mesmo que elas tenham consciência de todas as suas limitações e pecados? Pelo contrário, a partir do momento em que as pessoas acolheram a palavra libertadora, Jesus as associa ao seu ministério. De hoje em diante você será pescador de homens. A adesão à palavra libertadora se traduz agora em seguimento e missão. O projeto de Jesus é libertar a todos, concedendo-lhes vida. E para realizar isso, convoca todos os que deram atenção à sua palavra e o seguem, deixando tudo. O Senhor da história continua sentado em seu trono, elevado e excelso. Conecta-se com a terra através de seu templo. O que se percebe no templo não é o próprio Deus, ele está no céu. Por isso dizemos: Pai nosso que estás no céu. O que enche o templo é a orla do seu manto, mas basta tocá-la para sentir em nós todo o poder da sua glória que enche não só o templo, mas toda a terra. Assim o proclamam os seres misteriosos, os anjos, serafins, conforme a primeira leitura. Eles demonstram aos humanos que Deus não é qualquer coisa, que é a realidade mais santa, ou seja, mais transcendente que possamos imaginar. Deus não pode ser contemplado face a face. É necessário que o templo se encha de fumaça para que nós humanos possamos sobreviver ao impacto tremendo da presença de Deus.
Temos mesmo que nos retrair, pensar que somos indignos de um chamado assim, mas era este o golpe de que os apóstolos necessitavam para se decidir definitivamente por Jesus. É provável que todas as vocações cristãs, em um momento ou outro, tenham uma experiência semelhante. É necessário saber lê-la, interpretá-la e segui-la. Nisso consistem a beleza e a energia da vida cristã. Deus está conosco e, através da palavra e dos mandamentos de Jesus, nos forma e transforma. Consideremos sempre importantes as palavras da Virgem Maria. Fazei o que ele vos disser. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.